Fala galera, professor Ítalo Trigueiro voltando nesse projeto fantástico, Tu Enem aí, tirando as suas dúvidas rumo à sua aprovação na universidade. Seguinte, a gente separou para você aqui dicas de atualidades. A discussão que se tem hoje sobre os assuntos atuais para o Enem são extremamente pertinentes quando a gente para fazer uma análise, por exemplo, dos temas de redação. Né? Se a gente parar para analisar, a redação do Enem ela tem cobrado temas extremamente atuais. Olha, lei seca, tá? Migrações internacionais, tudo isso está dentro das ciências sociais. E a gente está aqui para discutir com você assuntos importantíssimos para atualizar a sua escrita e garantir a sua aprovação no Enem, não só em relação às ciências humanas, mas por que não dizer para a sua redação. Claro que o corpo técnico você vai ver com os mestres do português, Valmir, Dionísio, Simval, Vicente Júnior, mas a gente está aqui para trabalhar o tema atual com você. E o tema que a gente escolheu é extremamente pertinente, porque já foi cobrado N vezes em vários vestibulares, mas no tema do Enem, como por exemplo uma redação, ele nunca apareceu. Qual é o tema? Seca. A gente está vivendo mais um período de estiagem no Nordeste brasileiro. 2012, 2013, 2014. E para muitos pesquisadores, essa já é a pior seca dos últimos 80 anos, caríssimo internauta. 80 anos. A seca, na realidade, enquanto fenômeno climático, ela sempre existiu no Nordeste brasileiro, né? Então, quando a gente parar para pensar na seca, enquanto um fenômeno natural, ela sempre existiu. O grande problema é que essa seca, ela foi transformada por uma elite nordestina em instrumento político. A seca nordestina, ela é, antes de qualquer coisa, um instrumento político, ok? Ela é um instrumento político. É muito comum que todos, né, considerem que a pior seca da história é a seca de 1915, ok? Na realidade, do ponto de vista climático, as secas elas são muito semelhantes, são muito similares. Qual é o grande destaque que a gente dá para você? A seca de 15 ela pode até ser a mais famosa, por conta da obra de uma senhora chamada Raquel de Queiroz, né? Uma das grandes integrantes aí do movimento literário brasileiro. E a Raquel ela escreveu uma obra realmente fantástica, intitulada O 15, falando, né, dessa seca. Mas do ponto de vista político, essa seca não é a pior da história, não. Tá? Um detalhe é importantíssimo. O Nordeste, que para muitos é visto hoje como a região das mazelas, dos problemas, né, sociais, e óbvio, isso é real, ele não é uma região homogênea, ok? Existem nordestes, pelo menos 4, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, classificação do grande professor Manuel Correia de Andrade, tá? Mas quando você pensa em o Nordeste, a primeira imagem que vem à sua cabeça, né, é essa sequência de imagens que eu vou passar aqui para você. Seca. Nordeste vive pior estiagem em décadas. Aí você vê o gado morto. Os retirantes caminhando léguas e léguas em busca de água. E a imagem da animalização do ser humano. Essa imagem sempre reproduzida, né, pela mídia brasileira, sempre reproduzida aí pela sociedade brasileira. Isso, né, foi alvo de denúncia por muito tempo. A própria literatura, a própria Raquel de Queiroz, ela fez isso no 15, né? Grande Graciliano Ramos, alagoano, né, escreve o romance Vidas Secas para falar de Sinhá Vitória, para falar de Fabiano, para falar de menino mais novo, menino mais velho e da cachorra inesquecível Baleia, né? Onde
se você parar para ver, essa zoomorfização que você está vendo na imagem, ela está lá na obra do Graciliano, que inclusive completa centenário esse ano, hein? Então fica a dica, Graciliano Ramos, né? É importante ver esse caractere literário, porque o Graciliano Ramos, ele coloca o nome no animal, e o menino mais velho e o menino mais novo não tem nome de nada. A cachorra-baleia, ela é muito mais importante do que o menino mais velho, do que o menino mais novo. E essa imagem que é construída, né, do Nordeste e que foi denunciada, né, por Graciliano, por Raquel de Queiroz, por José Américo de Almeida, a Bagaceira, enfim. Ele mostra pra gente um Nordeste sertanejo, um Nordeste da área semiárida, da estiagem, da falta de chuva. Ele vai trazer para a gente um Nordeste que é uma porção do Nordeste, apesar, sem dúvida nenhuma, de ser uma área mais importante. E, óbvio, esse quadro, ele existe. Esse quadro nordestino de miséria, de pobreza, sem dúvida nenhuma, ele aparece com um grande destaque na mídia, né? Com um grande destaque na literatura, com um grande destaque nos meios digitais, inclusive, e a gente está aqui para desconstruir um pouco essa imagem, ok? Primeiro detalhe, não é um fenômeno natural, somente. A seca, ela virou, inclusive, castigo divino, né? Senhor, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe, eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração, súplica cearense, né? Se você pegar as obras de Patativa do Assaré, Luiz Gonzaga, Rei do Baião, você vai perceber o que, cara internauta? Né? Que essas imagens, elas são reproduzidas, muitas vezes, muito mais na forma de uma denúncia do que de um enaltecimento disso. E todo esse problema foi naturalizado por quem? Pelas elites nordestinas, né? Que elaboraram um discurso muito bem elaborado, diga-se de passagem, que até hoje vigora como verdade, que o problema é natural, que a culpa é divina. Quando na realidade é essa própria elite nordestina que cria essa condição, né, de pobreza, de miséria. Existe uma data, tá, para que o Nordeste passe a ser visto pelo restante do Brasil como a área da miséria, da desgraça, do caos, quando é a seca mais famosa da história, do ponto de vista, eu diria, geográfico, histórico, sociológico. 1877, famosa seca dos 2 setes. O Nordeste, nesse momento, ele já tinha perdido a importância econômica, porque o ciclo da cana-de-açúcar já tinha declinado, ele já tinha perdido a importância política, porque Salvador tinha deixado de ser capital, né? Ele tinha perdido importância cultural também para o Rio de Janeiro, ou seja, o Nordeste eles vinha se esfacelando. E essa imagem construída ela é uma ruína, né, do império, da colônia brasileira, por que não dizer. Então o Nordeste, enquanto área pobre, ele aparece realmente com grande ênfase a partir daqui. A elite vai elaborar um discurso de que aqui é uma pobreza só. E esse discurso vai ser muito bem aceito. Quer uma prova viva disso? Em 1909, né, é criado no Brasil um departamento chamado IOCS, a Inspetoria de Obras de Combate às Secas, que 10 anos mais tarde foi federalizado, virou IFOX, justamente por denúncias de corrupção e desvio de verba. Instituto Federal de Obras de Combate às Secas, né, Inspetoria Federal. E que hoje você conhece como Departamento Nacional de Obras de Combate às Secas, criado nos anos 30, tá? O DENOX, eu estou colocando para você, há 105 anos exatamente, está combatendo a seca no Nordeste. E a pergunta é simples, cara internauta. Por que a seca não acaba no Nordeste? Que seca infeliz é essa? Que castigo divino foi esse que o Nordeste foi acometido? Se você pegar os séculos 16 e 17, qual era a área mais rica do Brasil? O Nordeste. A área mais importante do ponto de vista político, o Nordeste. E esse declínio se deu por N motivos. Essa seca não acaba porque não tem sentido acabar.
A gente sempre diz uma frase que é muito polêmica. Morrer de sede é bom. Morrer de fome é bom. Para quem morre, óbvio, não deve ser bom. Mas para quem se aproveita disso, cara internauta, é fantástico. Ou seja, há uma elite nordestina que se apoia na seca há muito tempo. Professor Frederico Castro Neves, né, da Universidade Federal do Ceará, assim como grandes outros pensadores, Iná Elia de Castro, tá, o próprio Manuel Correia de Andrade, você pode falar de Durval Muniz de Albuquerque, grande historiador, né, no livro A Invenção do Nordeste, né, e outras artes, né, eles todos vão concordar que o Nordeste ele é feito de duas classes sociais, os dominantes e os dominados. E óbvio, esses dominantes são elite minoritária, tá? Dominantes e os dominados, né? Onde essa minoria controla a região, né? Com o voto de cabresto, tá? Trocando o voto por uma dentadura, meia saca de farinha, um milheiro de tijolo, né? Modelando, né, uma prática secular que a gente intitula indústria da seca, ok? Indústria da seca. A gente poderia trocar, inclusive, esse seca por cerca, que ficaria até melhor. Essa prática política, né, elaborada pelas elites nordestinas e reproduzida até os dias atuais, é a grande responsável pela miséria nordestina, pela miséria do sertão. Existem condições técnicas e tecnológicas para a gente, se não acabar, amenizar em grande escala os problemas da seca, as vicissitudes das secas nordestinas. Só que entenda, não é de interesse da elite dominante acabar com isso. O interesse da realidade é o quê, Trigueiro? É manter isso. E se a gente pegar 1877, 1915, 1932, 1994, 2012, 2013, 2014, as secas se repetem no Nordeste e continua a mesma imagem. É claro que nos dias atuais, algumas obras têm amenizado esses impactos, né? Algumas obras hídricas têm amenizado. A gente não vê, né, o fluxo migratório tão grande nos anos 60, 70 e 80, rumo ao sudeste brasileiro, né, como a gente via. É claro que o sudeste brasileiro também não é mais uma região tão atrativa e não tem mais tantos empregos, sobretudo para esta mão de obra desqualificada do Nordeste. Mas entenda que é extremamente importante. Essas obras, elas não resolvem o problema. Elas amenizam os problemas. Uma melhor distribuição de terra, uma melhor distribuição dos recursos, uma política de gestão dos recursos hídricos dentro do Nordeste, essas alternativas, sim, seriam muito mais importantes para tentar amenizar, né, a mitigação da seca, o problema da seca dentro do Nordeste brasileiro. Mas como a gente coloca mais uma vez, as elites não permitem isso. Essa imagem, né, de Nordeste como uma região homogênea, né, ela é extremamente difundida, extremamente debatida nas rodas acadêmicas, e ela chega a ser, muitas vezes, engraçada. Por quê? Existe uma diferença que é muito tênue, né, muito fina, e que ela vem há tempo se reproduzindo. Que é a diferença, que a gente diz sempre, entre o que é o estereótipo e o que é o preconceito. A linha é fina, muito fina, tá? E muitas vezes se confundem, se misturam. E se há alguém que é alvo de preconceito de lugar neste país, é o nordestino, não tenha dúvida, né? Preconceito contra a origem geográfica de lugar é o nordestino, que vira cabeça chata, que vira Paraíba, que vira Ceará, onde vai. E o estereótipo, tá?
ele muitas vezes não é bem aceito, né, por todos, mas enfim, ele é diferente ou se diferencia do preconceito, porque muita gente assume o estereótipo. Nessas andanças geográficas que a gente faz aí, a gente conheceu muita gente, né? E muitas vezes, um ou outro amigo vinha aqui ao Nordeste, né? E a gente fazia, né, toda aquela recepção nordestina, né? Como a gente diz aqui, o cearense é um bicho acolhedor, né? É um bicho besta. Ele dá o quarto dele, vai dormir pendurado numa rede, lá na sala, para você ficar confortável. E nessas andanças, muitos amigos vieram ao Nordeste brasileiro pela primeira vez, e a gente sempre leva para conhecer a beira-mar, para dar uma volta ali na praia de Iracema, conhecer os mares bravios e verdes do estado, né? Comer um camarão, um caranguejo, essas coisas que por aqui a gente tem abundância. E muitas vezes as pessoas se assustam, né? Esperando, talvez, aquela imagem de Nordeste, que é aquela coisa bem nordestino, chapéu de couro, gibão, uma peixeira, um pedaço de rapadura, cantando Luiz Gonzaga, andando numa carroça e, né, em cada esquina um pé de mandacaru, né, uma cabeça de gado morto. Cuidado! Essa imagem, ela é o estereótipo que é criado. E como a gente coloca para você, a linha é muito fina entre o que é estereótipo e preconceito. O estereótipo a gente convive com ele, né? E brinca com ele, inclusive. O preconceito não. O preconceito é algo extremamente reprovável, né, para todo tipo de humano, ok? O Nordeste, ele é diferente das outras regiões brasileiras, porque ele é uma região diferente, do ponto de vista natural, social, econômico. É diferente do Norte, é diferente do Sul, é diferente, né, do Sudeste brasileiro. Não tem região melhor ou pior. Claro que os aspectos socioeconômicos se diferenciam, mas entenda, a reprodução do preconceito é que realmente, infelizmente, ainda ocorre. Toda vez que a gente imagina isso, né, a gente entende que é uma parcela minoritária, tá, de pessoas que realmente não merecem, muitas vezes, o nosso respeito. Tem algumas imagens que eu vou mostrar para você, porque os meios de comunicação de massa, eles também servem como forma de denúncia, ok? A gente vê sempre, né, algumas imagens. Olha o que eu disse para você. Aqui você tem uma chazinha, né, Nilfonso Lima, Nilfon Silva, né, .com, onde ele diz: a Dilma diz que vai combater a seca que assola o Nordeste. Aí do outro lado tem um rapaz dizendo o seguinte: não é bom se alegrar. Dom Pedro II disse a mesma coisa em 1877. Ou seja, a gente está tentando combater isso há um bom tempo, né? E olha aqui, tá, algumas imagens, né, dessa reprodução preconceituosa da seca. Aqui você está vendo alguns jovens, né, que inclusive foram já condenados pela justiça brasileira sobre esse tipo de prática, né? Tem uma jovem aqui, né, senhora, dizendo: nordestino não é gente, faça um favor a São Paulo, mate o nordestino afogado. Diga a essa senhora aí, né, que boa parte da mão de obra que construiu esta, né, grande metrópole veio do Nordeste, né? Entenda que dentro dessa concepção a gente concorda plenamente que é uma minoria que realmente tem esse tipo de prática abominável. Mais um exemplo: não me acho uma pessoa superior ao povo nordestino, porque na realidade nordestino não é gente, né? Enfim, né? É gente que pensa de toda maneira. E algumas assustadoras até mesmo, né? Aqui só vim no Twitter falar o quanto os nordestinos é a desgraça do Brasil. Meu filho, aprenda pelo menos concordância com o professor Valmir, né? Os nordestinos são a desgraça, menino infeliz. E olha, a gente tem aí mais uma, e essa realmente muito triste, né? Todo mundo lembra, tá? A gente completou aí pouco mais de um ano do trágico incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, né? Uma tragédia que comoveu a nação brasileira, né? Um forte abraço a todo mundo de Santa Maria, tá? E uma jovem senhora, né, coloca aqui muito triste,
não pode ser verdade. 70 mortos e pode chegar a 90. O meu Rio Grande não merece isso. Se fosse no Amazonas, no Piauí, na Bahia, no Ceará, onde não há vida inteligente, tudo bem. Mas no Rio Grande, logo na cidade do meu falecido pai, é de cortar o coração. Estou de luto, né? Diante do meu Brasil. Não está morto, da mente do meu Brasil não está morto quem peleia. Avante Rio Grande, né? Forte abraço para todo mundo do Rio Grande do Sul, menos para essa indivídua aqui que pensa dessa forma, né? A gente brinca sempre dizendo que ela merece comer buchada azeda 3 dias para ela ver o que é bom. Então, assim, esse tipo de preconceito ainda é muito visto dentro da realidade nordestina, né? Dentro da realidade brasileira, infelizmente. E a gente combate isso com bom humor, né? Fazendo piada, tá? Levando, porque não se combate preconceito com preconceito. A gente combate preconceito tirando onda, né? Contando piada, cantando e sendo feliz. E apesar de toda, né, essa conjuntura de seca, que se você observar no mapa, essa atingiu mais de 1.300 municípios no Nordeste, né, de acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, chegando a 177 municípios em emergência no estado do Ceará, um estado que tem 184 municípios, portanto, 7 municípios estão fora disso, né? A situação realmente calamitante, a situação realmente muito complicada. E o que deve ser entendido é que a busca por uma melhor convivência com o semiárido, desenvolvendo práticas para isso, devem ser implementadas para tentar reduzir, né, esta seca que assola o Nordeste, mas que, como a gente coloca mais uma vez, né, não é um fenômeno natural, é um fenômeno social, que traz prejuízos enormes, mas, parafraseando grandes Euclides da Cunha, né, o sertanejo é, antes de tudo, um forte e não tem a aparência neurastênica do homem do litoral. Este Nordeste segue tocando a vida como você segue tocando a sua, cara internauta. A gente deixa as dicas para você sobre seca do Nordeste. Um fortíssimo abraço e até o próximo encontro.